Hoje estamos aqui na Câmara de Vereadores da Nação dos Búzios e está tendo café para a comemoração do Dia do Trabalhador. A presença de todos os vereadores e dos funcionários. O sinal está muito bacana. E hoje também, para não esquecer, vai estar tendo hoje o projeto do governo, onde está tendo hoje, vai ter a sessão extraordinária para aprovação ou não do projeto. Então, assim, Felipe do Nascimento Lopes, está escrito para o uso da tribuna, então convoco, seu tempo regimental é de 15 minutos, vereador. Essa manhã eu quero vir à tribuna, senhor presidente, para falar da matéria em pauta e falar que essa matéria trouxe um grande debate, né, no último final de semana, por conta do substitutivo que nós colocamos e que tivemos aí o apoio de parte do colegiado, a quem eu agradeci e agradeço, e gostaria de esclarecer à população o que aconteceu de fato. Bem, nós temos um crédito de 22 milhões na pauta e esse crédito ele suplementa algumas coisas e anula outras ações e projetos e leis. Dentro dessas anulações estão duas leis, né, municipais. O Viajar é Preciso, que é uma lei que beneficia muitas escolas, que já levou mais de 20 mil estudantes para viagens culturais e hoje não está acontecendo como deveria. É uma lei e é nosso papel fiscalizar que as leis sejam cumpridas, inclusive das leis que nós mesmos aprovamos. A outra era a Rota da Escravatura, que também iniciou e já tem um recurso alocado para que continue. Então, essas duas leis que beneficiam a população são de minha autoria e nós fizemos a emenda para que a população continue sendo beneficiada. Em relação à outra parte do substitutivo que nós colocamos, de 2 milhões, nós tivemos nessa casa a presença e a manifestação dos caminhoneiros que vieram aqui pedir a nossa ajuda para que pudessem receber. Dentro desse mesmo crédito, nós tínhamos a retirada também de uma parte desse valor e por isso nós defendemos a permanência tanto desse pagamento aos caminhoneiros como a lei do Viajar é Preciso e da Rota da Escravatura. Aqueles 19 milhões eram substitutivo. Agora, tirando isso, particularmente estou vindo a essa tribuna, dizer que nós não estamos aqui para travar a cidade. Eu sei que nesse jogo político muita coisa é dita, mas chega um momento que a gente também tem que se posicionar e dizer os dois lados dessa história. Eu não sou contra a cidade, não sou contra os serviços públicos da cidade, e se a gente tivesse encaminhado e prosseguido com os 19 milhões, com certeza eu aprovaria todos os serviços que estavam contemplados ali dentro. O que eu quis defender foi exatamente essas duas leis municipais e também a garantia do pagamento do recurso dos caminhoneiros. Bem, a nossa proposta não avançou e a gente está aqui numa casa política. Agora, nós voltamos com os 22 milhões e eu quero me posicionar e dizer que nós votaremos a favor, porque, mais uma vez, repito, não estamos aqui para fazer política por política, nem oposição por oposição, nada disso. Quando o governo manda matérias para cá, nós aprovamos. Nós aprovamos já, se não me falha a memória, os vereadores que me corrijam, cerca de 60 milhões de reais, né, em créditos esse ano. E com o meu voto e com o voto do vereador Rafael Braga, e aprovamos inclusive alguns desses créditos em regime de urgência. Chegou aqui no mesmo dia, foi aprovado. Nós não estamos aqui para encarar essa briga política simplesmente por briga política. O que nós propusemos aqui foi exatamente a defesa desses recursos onde a população quer, onde as leis exigem, só que nós não conseguimos. Bem, voltam aqui os 22 milhões para a pauta. Nós não vamos votar contra, porque votar contra, aí sim,
é um gesto de que nós estamos fazendo política simplesmente pela política, não estamos olhando o bem da cidade. Votarei a favor dos 22 milhões e por isso venho aqui esclarecer até essa história, né? Porque final de semana foi frenético, né? Foi um jogo aí, uma guerra de informação muito grande e esses canhões políticos voltados para a Câmara como se nós estivéssemos aqui jogando contra a cidade, o que não é verdade, faz parte da narrativa política, mas estamos aqui esclarecendo porque a verdade é sempre a verdade. Ela pode demorar a chegar, mas ela chega. E a verdade tem que ser exposta. Então, o que a gente defende aqui, não foi a primeira vez e não será a última, é exatamente anseios da população que querem, que esperam. Né? Pessoas que vêm aqui se manifestar dizendo, vereadores, nós esperamos que vocês se posicionem. E a gente vai se posicionar. Agora, não é contra a cidade. Então, nesse crédito que volta para a pauta, e aí eu vou repetir mais uma vez, esta casa unanimemente tem aprovado um requerimento, tem aprovado créditos, né, num montante já quase de 60 milhões de reais para a cidade não parar, né, porque o orçamento ele precisa ser ajustado e nós estamos aqui exatamente para isso. Então eu votarei nesse crédito dos 22 milhões, porque de fato, e aí tem uma outra coisa, né, que eu não posso. Como que eu ia esquecer de falar isso? Né? Nós temos aí alguns vereadores da base, e aí eu gostaria de dar mérito, né, a quem de fato, nesse caso, precisa ser lembrado. O vereador Dida Gabarito passou aí o final de semana, desde a quinta-feira que o negócio veio à tona, trabalhando essa convergência política. Então, o vereador de Gabarito foi ao governo e falou, olha, a gente precisa defender o seguinte, vocês não estão errados, mas nós também não estamos. Nós temos aqui alguns projetos que não podem ser esquecidos, né? E aí, eu quero agradecer ao vereador de Gabarito, que foi o meu advogado nesse momento, né? Falou das duas leis de minha autoria que estão sendo retiradas. E o governo se comprometeu de mandar os créditos para cá para colocar no lugar do que está sendo tirado agora. Então isso é a parte política que às vezes a gente não vê, mas que acontece nas articulações. E aí eu não poderia deixar de falar isso, de justificar o meu voto, mas também de dizer que, entre outros vereadores, o vereador Dida Gabarito foi o cara que foi lá no governo, né, e fez esse diálogo dizendo, Felipe, tudo bem, cara, vota nos 22 milhões, porque o que está sendo tirado das duas leis, ela será reposto. O que está sendo tirado da capina e varrição será reposto. Então, essa é a política. A política não é só esticar de um lado e esticar de outro. Tem que ter alguém para fazer essa ponte e esse diálogo. E nesse caso, dessa matéria que criou tanta repercussão, inclusive colocou o próprio vereador Dida como se fosse um membro da oposição, que não é, que foi o cara que mais dialogou, assim como o presidente também, o vereador Aurélio também, né, que nos acompanhou aí nessa situação. Todos eles fizeram esse diálogo entre o governo e a minha emenda a esse projeto. Então eu agradeço, né, ao vereador Dida aqui, que foi lá, que correu atrás, passou o final de semana aí, né, no telefone, me ligou no domingo para dizer aos senhores que votarei sim, votarei nessa matéria para que a cidade não pare, para que os projetos não parem, para que os serviços não parem. E em nenhum momento nós tivemos a intenção, no substitutivo, de parar serviço nenhum, como foi dito em algumas manchetes. Tudo bem, é a narrativa política, mas obrigado, vereador Dida, né, por esse meio de campo, e nós estaremos aqui esperando e cobrando também, né? Inclusive estive conversando com o secretário de Educação, porque tem uma lei municipal que ela precisa funcionar com o tempo, e para isso precisa de recurso dentro da rubrica. Então, eu agradeço ao vereador Dida, coloco aqui o meu voto a favor para que a cidade continue e a gente faça uma política participativa. Senhor presidente, muito obrigado.
Coloco em discussão o projeto de lei ordinário número 51 de 2025. Não há discussão. Coloco em votação o projeto de lei ordinário número 51 de 2025, de autoria do prefeito Alexandre de Oliveira Martins. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Então, não havendo mais nada a tratar, o expediente, da ordem do dia, encerramos a presente sessão em nome de Deus, desejando a todos um bom dia, um bom feriado para todos os nossos trabalhadores da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil. Deus abençoe a todos. Bom, Uriel da Saúde, estamos aqui na Câmara Municipal de Armação dos Búzios e ele vai falar que hoje eu cheguei aqui um café para os funcionários para comemorar o Dia do Trabalhador. Fala um pouco aí, vereador, por favor. Primeiro tem que dar os parabéns ao nosso presidente Vitor Santos, né? Aham. Porque nós tivemos um café da manhã, uma surpresa para o funcionário. Nosso presidente tem investido muito na qualificação do funcionário, né? Isso aí é muito importante, isso aí serve de exemplo para os nossos políticos. E nós temos que valorizar a classe trabalhadora. E desejar um Dia dos Trabalhadores a todos os funcionários, agradecendo por tudo que tem feito pela nossa cidade e dizer que foi muito importante. E aproveitando o momento também, senhor presidente, dando os parabéns à Câmara hoje, que foi aprovado uma matéria muito importante para dentro do nosso município. Dar os parabéns à sabedoria do nosso vereador e presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Felipe, e a todos os vereadores que aprovaram essa matéria por unanimidade. E dizer para as pessoas que a política tem essa discussão. Isso é importante para a cidade. Só que no final, a Câmara vai estar junto com o prefeito, né, dando suporte e atendendo a necessidade da população. Obrigado, vereador. Vitor Santos, presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, e deu um tilt na cidade de que vocês estavam travando da cidade caminhar. E não é bem isso, né? Que hoje levou segundos e foi aprovado. Fala um pouco sobre isso, presidente. É sempre discutir todas as matérias. A matéria ela estava aqui respeitando os prazos da Câmara, não teve nenhum excesso de tempo, não ultrapassou o período aqui do prazo. Então a gente voltou com a matéria porque ela estava comprometida. Sim. A comissão fez a análise dele, o Felipe Lopes tinha feito de fato a emenda. Ele, inclusive, esclareceu no discurso dele hoje, mas o importante é que a matéria foi votada e, como o vereador Uriel aqui disse, que é o nosso líder de governo, votada de forma unânime. Então, isso é importante, mostrando que em nenhum momento a Câmara pensa em travar o governo. O fato de, às vezes, a gente ter alguma votação contrária não significa que a gente é oposição. Contrário, a gente tem posição. O posicionamento sempre será em favor do povo e estamos felizes porque se eu precisar da Câmara, tiver de ser tocado, vai ser tocado. Agora, esse crédito não será mais empecilho, as coisas agora vão Para a cidade caminhar. Isso aí. Uma mensagem para o Dia do Trabalhador, presidente. Mensagem de trabalhador, cara. Parabenizar todos os profissionais, inclusive vocês, né, que têm a responsabilidade de transmitir os dois lados da moeda. Sim. Quero agradecer. Acho que o certo é isso, né? Isso aí. Quero agradecer, inclusive, a oportunidade de estar podendo esclarecer isso, ouvindo o outro lado. Porque às vezes, quando você transmite somente um lado, você acaba cometendo injustiça. Então, vocês que são os profissionais, os trabalhadores dessa área, queremos parabenizar e principalmente aqueles que têm a responsabilidade de transmitir a verdade. Sim. E a todos os trabalhadores do nosso Brasilzão, né? Seja do homem mais simples, do plantador de cana, ao doutor, aos advogados aí, né? Os médicos, a secretária, a doméstica, o pedreiro, pintor, todos os profissionais aí, todos os trabalhadores, querendo desejar um ótimo dia do trabalhador, um final de semana aí abençoado para todos e que Deus nos abençoe e obrigado aí mais uma vez pela oportunidade, tá bom? Muito obrigado, presidente. Ele quer falar mais. E um beijo no coração. Um beijo no coração, fique com Deus. Obrigado. Valeu. Bom dia para vocês.